Boa tarde, Moreira Lopes. Boa tarde também aos ouvintes do Sintonia da Tarde. Começando mais uma Emergência 193, diretamente da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu, na presença do Tenente Queiroz. Boa tarde, Tenente. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos que nos acompanham e nos escutam. Sempre um prazer estarmos aqui às sextas-feiras para compartilhar um pouco do nosso dia a dia e dicas de prevenção com a sociedade. E, Moreira, o tema de hoje a gente vai tratar um pouco sobre o trabalho que é feito, pelo Corpo de Bombeiros, juntamente com UPAs, hospitais, sobre esses treinamentos necessários para caso haja alguma emergência. Tenente, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente quais que são os principais riscos, que podem ocorrer em hospitais e unidades de saúde e que exigem ação rápida dos profissionais. Bom, as unidades de saúde são classificadas como unidades de alto risco, pelo público que existe lá. As pessoas que frequentam aquela edificação, em regra, são pessoas acometidas por alguma enfermidade ou com uma limitação de locomoção, e por isso são instituições que necessitam de uma atenção especial, principalmente no estágio de prevenção aos acidentes, prevenção contra incêndio e pânico. Então, a corporação faz um trabalho em todo o estado, trabalho de prevenção, trabalho de simulados, de evacuação, além do apoio a essas edificações para a regularização, para a obtenção do AVCB e também para elaboração do plano de intervenção, que é um documento que vai trazer as informações necessárias para, em caso de emergência, quem vai ser acionado, quais são as rotas de fuga, quais são as pessoas responsáveis por cada setor, para que haja ali uma evacuação segura e os danos sejam mitigados. E falando um pouco mais sobre esse trabalho, como que vocês realizam esse treinamento específico para esses profissionais? Bom, o Corpo de Bombeiros realiza palestras de primeiros socorros, de prevenção a acidentes e também há o curso de primeiros socorros, São atividades em que o empreendedor ou o gestor público daquela instituição solicita que parte ou a totalidade dos seus profissionais sejam capacitados. Então, ou a gente vai na edificação e faz ali as atividades, simulando no caso de evacuação, no caso de uma emergência, e também treinando aqueles profissionais como principalmente os profissionais de apoio, profissional que trabalha com o almoxarifado, com a segurança, profissional administrativo, com relação à prevenção de acidentes e à atuação em casos de emergências, para que eles possam também atuar num cenário crítico. E como que é feito esse trabalho? Você explicou de quanto em quanto tempo que deve ser feita essa vistoria também por parte do Corpo de Bombeiros e se há algum prazo para esses cursos? Bom, hoje a legislação prevê que toda edificação que tem ali o seu AVCB, dessa característica, dessa classe, os hospitais, clínicas, instituições de cuidado, precisam ter uma equipe fixa de brigada orgânica. A brigada de incêndio orgânica nada mais é do que uma equipe de profissionais da própria instituição, que já são funcionários ali, que vão receber um treinamento específico para aquela edificação. Então, o treinamento é realizado lá, simulando a evacuação, a ação com extintores, o combate, por exemplo, a princípios de incêndio em cozinhas, em recipientes contendo gases. E aí essa equipe treinada faz parte da Brigada Orgânica e são as principais pessoas que vão tomar as primeiras ações quando há o sinistro, quando há uma emergência. Então, imediatamente ali teve a emergência, o Corpo de Bombeiros vai ser acionado, mas enquanto há aquele deslocamento, as pessoas que pertencem a essa brigada orgânica vão realizar as primeiras ações de forma, muitas vezes, até extinguir já aquele risco. E a legislação prevê que essa brigada orgânica tem que ser atualizada a cada 2 anos. Mas, além da brigada orgânica, as instituições em geral preferem que toda a equipe seja treinada, que todos os funcionários sejam treinados, e esse treinamento deve ser realizado principalmente quando há rotatividade, quando há a existência de pessoas novas, de novos profissionais, ou um intervalo que a própria instituição julga ser conveniente. Mas a gente recomenda que anualmente esse treinamento seja realizado, essa capacitação seja feita de forma a ser uma reciclagem e todos estejam ali com aquela percepção de risco em dia, com o conhecimento atualizado. E quais que são os principais erros que são cometidos por essas pessoas, por esses profissionais, quando há um risco de emergência? Bom, é importante que a gente entenda que muitas causas de acidentes, de emergências, são causas estruturais, muitas vezes com
elas iniciam ali numa instalação elétrica que já é um pouco antiga, né? Ou numa falha estrutural na hora da construção. Então é importante que a equipe de manutenção dessa edificação esteja ali constantemente fazendo a avaliação das instalações elétricas, instalações hidráulicas, equipamentos e rotas de fuga, rotas de saída, para que todas essas variáveis estejam em dia. Mas quando ocorre uma emergência, muitas vezes os profissionais que trabalham na instituição, seja de saúde, seja de educação, né, ou de acolhimento, carecem ali de treinamento para fazer o primeiro combate. Então é muito comum a gente escutar que começou um incêndio ali na fase inicial, em que o risco é menor, mas ninguém conseguiu alcançar um extintor para fazer o primeiro combate. Então esses treinamentos buscam justamente treinar, capacitar que aquele funcionário com segurança consiga já extinguir o risco antes mesmo dele se propagar e tornar uma ocorrência maior. E sobre essa questão dessa evacuação, como que esses profissionais podem lidar, no caso, a gente falando aqui no hospital específico, que a gente tem um número grande de pacientes ali, como que eles podem fazer esse início dessa evacuação desses pacientes? Bom, é importante a gente entender qual o tipo de emergência. Se for um incêndio localizado em uma ala específica, o ideal é isolar esse incêndio para que ele não atinja as demais alas e os profissionais já conhecerem as rotas de fuga e os tipos de pessoas que existem dentro da edificação. Se são pessoas acometidas por dificuldade de locomover, se são pessoas acamadas, se são inclusive pacientes em terapia intensiva. Então, tendo esse diagnóstico já todos os dias, e isso vai estar constando lá no plano de intervenção de incêndio, né, no qual os gestores devem saber quais os tipos de pacientes que estão lá na edificação. Essa evacuação é feita, então, com aqueles que possuem mobilidade maior para aqueles que possuem mobilidade menor. Mas é importante, né, ter um trabalho conjunto das equipes de atendimento, Corpo de Bombeiros, brigadistas orgânicos, brigadistas profissionais quando existirem, e inclusive do Corpo Médico, já que muitas dessas pessoas devem ser evacuadas ainda com seus equipamentos, muitas vezes, ou mantendo ali as condições de suporte à vida. Então é um trabalho integrado e por isso a instituição deve investir no plano de intervenção, no plano de evacuação, para que essas situações sejam simuladas, os gargalos sejam identificados e, se porventura ocorrer uma situação de emergência, todos aqueles impactos sejam minimizados. E uma última dica que o senhor deixa também para todos e principalmente também para esses gestores que desejam fazer essas simulações, esses treinamentos, essas capacitações. Bom, é fundamental que o gestor público, né, ou o administrador, ele tem a sua instituição com o alvará do Corpo de Bombeiros em dia, já que isso garante as condições mínimas de segurança e para todos os ocupantes, inclusive para os profissionais. Além disso, é fundamental solicitar, caso não tenha disponibilidade de empresas privadas, solicite ao Corpo de Bombeiros um treinamento para a sua equipe, uma reciclagem para a sua equipe. Pode ser semestral, pode ser anual e a corporação se coloca de portas abertas para poder investir na prevenção, investir na preparação frente a essas ocorrências que, infelizmente, quando acontecem, trazem prejuízos gigantescos. É isso aí, Moreira. Obrigada, Tenente, pela participação de hoje. Obrigado, Ana. Obrigado, Moreira. Não se esqueça, em caso de emergência, ligue o 93.